Está no ar o seu podcast. Pode florescer. Sim, você pode florescer. E hoje eu estou com uma convidada muito especial que vocês vão amar conhecer. E, gente, falar uma coisa para vocês. Ela veio de longe, tá? E ela vai contar tudo para nós. Eu estou aqui com a Josi. Muito prazer em estar aqui com você, Josi. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast Pode Florescer. Obrigado, o prazer é todo meu estar aqui. Obrigado pelo convite e tenho certeza que nós vamos florescer com o nosso papo aqui hoje. Que maravilha! Aproveita, se apresenta para o pessoal. Olá, eu sou Josi Carmona, massoterapeuta clínica, sou mineira, porém estou em Nova Venécia tem 5 anos e agora aqui invadindo a capital, fazendo essa entrevista aqui com essa maravilhosa e vamos falar sobre muita coisa importante. Conta para nós, então, um pouquinho sobre quem é a Josi. A Josi, primeiramente, é uma mulher, né? Uma mulher, mãe, muito religiosa, empreendedora. Desde muito criança, eu amo o empreendedorismo, apoio o empreendedorismo feminino e trabalho com terapias manuais. Sou uma estudante, sou essa pessoa. Que bom te conhecer um pouquinho mais, Josi. Mas, Josi, me fala então um pouco da sua profissão, né? Massoterapia clínica, né? Isso. Quando a gente fala em massoterapia, a gente já pensa logo em massagem. Existem várias classificações. Existem massagistas, existem massoterapeutas e existem algumas outras especializações. Eu iniciei com massoterapia normal, aquela massagenzinha relaxante. Só que no decorrer do tempo eu fui observando que o meu público precisava de algo mais. Então eu aprofundei nos estudos anatômicos, fui conhecendo lesões e me tornei massoterapeuta clínica com ênfase em hérnia de disco. Gente, que maravilha! Todo mundo vai amar, porque assim, saber da massoterapia é muito bom, mas quando você fala na questão clínica, eu já penso nas dores, uma dor de coluna, na lombar. Me fala um pouco quais são alguns desses tratamentos que você assim faz. Antes disso, eu vou falar que já foi comprovado que 97% da população sente dores. Eu, você, a equipe aqui com certeza tem uma dor na coluna. Verdade. Isso. E a massoterapia, ela trabalha a parte muscular. Trabalha a parte muscular porque a gente entende que o músculo ele protege os ossos. E quando existe uma disfunção muscular, praticamente vai existir uma lesão. E, como massoterapeuta, eu atuo na parte de trazer esse equilíbrio muscular, tratando assim a lesão. Interessante, então, eu gostaria de falar, porque a maioria das pessoas, elas pensam que quem tem hérnia de disco pensa que a vida acabou. E não é bem assim. A hérnia de disco ela é apenas um sintoma de um desequilíbrio em vários músculos responsável ali pelos ossos. Então, hoje eu tenho um grupo muito grande de pessoas que eu atendo na minha região, inclusive eu quero trazer esses atendimentos aqui para a capital também, que sofrem com hérnia de disco. Pessoas que são levadas à cirurgia, pessoas que estão desesperadas, jovens, não sabem o que fazer. Porém, com os atendimentos massoterapêuticos, a gente consegue equilibrar esses músculos que estão em desordem, devolver à pessoa mobilidade e uma vida digna, né, para a pessoa continuar trabalhando, sustentando o lar, a família. Gente, que maravilha, né? A gente saber que não é apenas uma massagem, é a minha dor. E saber que eu vou conviver com aquela dor me deixaria mais triste. Mas saber que a minha dor pode trazer uma solução por meio das suas mãos, assim, já deixa a gente muito feliz. Muito bom, Josi. Inclusive, hoje eu estava conversando com minha cunhada e foi muito interessante ela falando que foi ajudar, né, a irmã a fazer uma mudança. Ela falou, estou com muita dor na coluna. Como a gente já estava conversando, eu na hora pensei, ela precisa da Josi. E é justamente isso, né? As pessoas precisam do seu atendimento porque você traz esse alívio para as nossas dores, não é isso? É exatamente isso.
as pessoas, elas estão com muitas dores. Existe aquela dor causada por uma lesão, igual a sua cunhada, teve um rompimento aí muscular, e existe aquelas pessoas que já estão com dores há bastante tempo. E aí, antes de iniciar qualquer procedimento com a pessoa, a gente faz uma leitura, uma anamnese, entender qual é a rotina dessa pessoa, qual é o grau de inflamação, o grau de estresse que essa pessoa passa, porque toda dor tem um fundo emocional também. Toda dor persistente, ela tem um fundo emocional. Gente, olha que interessante. Aqui nós não estamos, não é à toa não, porque sobre as emoções vocês podem me chamar, mas sobre essas dores que vai ali nos seus pontos certinho, aí com certeza a Josi vai poder ajudar. Falando nas emoções, então a gente percebe que há uma ligação, não é? Entre a dor emocional com o físico. E os dois juntos só vai fazer com que esse grau de dificuldade da pessoa piore mais e mais. Como que se ajuda o seu paciente nessas questões? Eu vou contar uma história para ficar mais fácil para vocês entenderem. Eu estava cuidando de um rapaz que chegou com dores na coluna. E ele fez comigo 6 sessões e não resolveu. Toda vez que ele voltava, ele falava: Josi, não está resolvendo. Então eu parei, sentei com ele e falei: eu preciso que você solte o que está aí dentro do seu coração. Existe uma dor que está interna e que está refletindo no seu externo. Ele chorou no momento. Ele falou assim: Josi, eu fui abandonado pela minha mãe. Sabe o que é você ver um homem chorando porque sente a dor do abandono e por conta disso foi somatizado no corpo dele e ele sentia dores há bastante tempo, a dor não passava, nada faz passar. Então, se a gente não equilibrar mente e físico, a gente não consegue tratar uma pessoa. E essa experiência que você trouxe, esse caso real, é a prova bem disso, né? A gente precisa ter essa ligação, né? Entre o físico, né, e o mental. Isso, assim, faz toda a diferença na nossa vida e no nosso dia a dia. Você quer falar um pouquinho sobre você mesmo nessa questão mental? Olha, imagine você num dia corrido, cuidando do seu trabalho, chega em casa, tem que cuidar das crianças, tem que dar atenção para o esposo. E esse dia, essa rotina está muito cansativa, mas você permanece fiel ali ao seu propósito. Porém, logo você vai perceber que existe algumas dores que estão no seu corpo. E essa dor, ela só vai conseguir sanar se você olhar para a parte emocional também. Voltando para mim, eu tenho algumas experiências que eu posso estar falando também. Quando a gente chega numa fase mais adulta, a gente logo percebe assim: eu tenho alguns traumas. E existe traumas relacionados à dor, do abandono, à rejeição, ao medo. E quando você lida diante desses traumas, quando você está diante deles, você percebe que tem áreas no seu corpo que estão travadas por conta desses traumas. E nas minhas redes sociais, vocês podem estar seguindo lá para vocês entenderem. Lá eu venho explicando para mulheres por que o nosso quadril trava tanto, por que a nossa cervical, ela costuma a gente sentir muitas dores. Não é do nada, uma dor não vem do nada. Ela vem porque existe algo que está errado ali na nossa rotina, naquilo que nós vivemos há um tempo atrás, nos nossos primeiros 7 anos de idade, e vem à tona. E se eu posso ir em qualquer psicólogo, qualquer psicoterapeuta, qualquer pessoa que trata o emocional, mas se eu não tirar esse trauma que está ali no meu corpo, nada adianta. Aí você vê, Josi, que faz uma grande diferença, né? A gente entender quem sou eu e o que eu preciso fazer com o que está acontecendo comigo. Então, às vezes você está em casa, está meio perdida, sem saber o que fazer, como fazer. E às vezes olha para um lado e se sente abandonada por alguém, seja um marido, um filho, um amigo. E você fica buscando nessas pessoas uma ajuda, mas você esqueceu de olhar para você. Quem sou eu?
que eu penso, o que eu gosto. Porque a todo momento você está ali preocupado, pensando no outro, o que o outro quer, como vai ser. Mas aí você não tira aquele tempo para pensar, e eu, o que eu quero, o que eu desejo, qual a música que eu quero ouvir agora. Isso também faz diferença, né? A gente ter esse autoconhecimento. Conhecer a nós mesmos, para assim saber lidar com as nossas emoções. Você consegue lembrar de algo que você já fez nesse sentido e foi assim terapêutico? Corta. Falando sobre mim, eu vou descrever a pessoa que eu sou hoje, emocionalmente. Emocionalmente, eu posso falar que o que você vê aqui por fora é só o que está por dentro. Que delícia. Né? Você como psicoterapeuta, psicanalista também, que trata muito, né, as dores das mulheres, você sabe que a maioria das mulheres hoje, elas têm um título de guerreira. Mas esse título de guerreira foi a pior coisa que foi inventada para uma mulher. Por quê? Porque ela não se dá o prazer, ou digamos assim, ela não se dá o entendimento de parar. Hoje em dia, nós estamos buscando cuidar de filhos, cuidar de esposo, cuidar do nosso empreendimento. E o que a gente não observa é que tudo que a gente precisa é só um tempinho para descansar. É poder ter uma noite boa de sono, poder ouvir uma música legal, dançar uma música. Então, o que eu estou querendo te dizer é o seguinte, nós estamos projetando a nossa vida para um título, o título de guerreira. E esse título, ele nos destrói completamente. Por quê? Você não olha para você, você não consegue entender quem é você de verdade. É isso aí mesmo, Josi. Eu falo que com o passar do tempo, a mulher está perdendo a sensibilidade. Ela quer ser essa mulher muito forte, muito guerreira, como você mesmo descreveu aqui, né? E com isso, ela pega todos esses títulos para si e acaba ela adoecendo. Aí esse adoecimento, ele vai para o corpo e, ao mesmo tempo, ele vai para a mente. Porque ela não se compreende, não se entende, não sabe dos seus gostos e o sofrimento só vai aumentando. Ela prioriza a todos e esquece dela mesma, né? E aí entra esse casado, né? A terapia com a massoterapia clínica, né? Exatamente. Tratou uma dor. Quer falar um pouco mais? Eu quero falar que um dos casos que eu mais recebo na minha clínica são mulheres que têm uma rotina muito cansativa e elas estão com muitas dores. Dores na cervical, dores no quadril. E eu posso falar o porquê que essa dor persiste ali na cervical, aquela dor de pescoço, sabe? Quando você levanta com o pescoço travado, quando você levanta indisposta, a mente fica acelerada, zumbido no ouvido, os olhos ficam lacrimejando, ficam nublados. Por quê? Porque existe uma tensão tão grande ali naquela área relacionada às emoções que não foram soltas, ela prendeu a emoção. Não consegue chamar a atenção dos filhos, impor limites, não consegue falar para o marido algo que está incomodando, deixa para lá simplesmente para não lidar diante do conflito, né? Vou deixar para lá, é melhor calar. Toda vez que você fizer isso com você, é melhor calar, você está se matando por dentro. Seu corpo vai gritar e ele vem em forma de dores. Por isso que eu falo que a dor, ela não veio para te prejudicar. Ela veio para te mostrar o caminho da cura. Tá avisando, né? Ela veio para te mostrar o caminho do equilíbrio. Ela é um sintoma de que existe algo em descontrole em você. E não tem como você curar uma dor física se você não olhar para o emocional. Como que eu vou cuidar de uma mulher que tem muita tensão no pescoço, muitos pontos de gatilhos, que é o que a gente chama, né? Ali no pescoço, se toda vez que ela precisa falar algo, ela se cala? Aí é essa parte que eu
bato sempre na tecla. Todos os meus atendimentos, eles são terapêuticos também. Não tem como você invadir um corpo de uma pessoa se você não invadir a alma. Tem aqueles que permitem e tem aqueles que se fecham. Os que permitem chegam a um equilíbrio. Os que se fecham vão embora. E permanece ali. Se matando com a aos dor, poucos. né? Permanece com a dor. É verdade mesmo. E isso, Josi, envolve não só a massoterapia clínica, mas também na psicoterapia a gente vê muito isso. Alguns pacientes a gente vê uma transformação muito rápida, porque ele se permitiu, ele entendeu assim, agora eu preciso de ajuda, eu preciso me cuidar e eu preciso fazer uma transformação e uma mudança na minha vida. Já tem outros que têm aquela resistência, né? Não quer ter essa oportunidade. Às vezes a pessoa acha assim, eu não mereço, e com isso aquela dor só vai aumentando mais e mais. E é por isso que a gente vê muitas pessoas não conseguem esse tratamento, não tem resultado no tratamento. Você consegue perceber isso? Eu consigo perceber que a maioria das pessoas, elas são falsas consigo próprias. São pessoas que não conseguem falar assim, poxa, o que você falou me machucou. Elas preferem se calar. Não consegue definir a emoção que sentiu no momento de algo que alguém fez e se cala. Então, enquanto você não lidar de frente com o seu trauma, com o seu problema, você tem duas alternativas: travar ou destravar. Então, quando uma pessoa... a maioria das pessoas hoje, elas não estão dispostas a mostrar quem elas verdadeiramente são, porque o mundo hoje, ele ensina que a gente tem que avançar sempre, que a gente tem que ter muitos bens materiais, que a gente só tem sucesso se a gente tem algo. Mas ninguém está preocupado se você venceu um trauma, se você deixou de ser aquela pessoa fofoqueira, se você mudou seus hábitos alimentares, se você passou a usar os cremes caros que você compra e fica lá no seu banheiro. Então, assim, as pessoas estão preocupadas em mostrar o valor para fora. Para a sociedade. Né? Mas não esqueceu de olhar para ela, né? Para dentro, né? E quando você olha para dentro, você não gosta. Lidar com os traumas não é fácil. Você navega por um deserto. Eu lidei com trauma há pouco tempo e nesse caminho eu decidi fazer com que ele melhorasse, né? Trouxesse algo de bom para a minha vida, ou simplesmente me bloqueasse para sempre. E eu me sinto hoje uma mulher liberta, desbloqueada completamente. Porém, o meu corpo ainda, ele demonstra vários travamentos, né? Mas eu sempre, igual eu estava te falando outro dia, sempre tem uma forma de tirar o trauma do corpo. Na realidade, o que aconteceu é que você se permitiu florescer. Diante da dor que você tinha, você botou na balança. O que eu faço com o que eu tenho? Eu estou com uma dor, né? O que eu faço com essa dor? Permaneço chorando, sendo a vítima, ou eu aprendo com essa dor e me transformo? O resultado, como você tinha me dito anteriormente, né? Você se transformou. O que isso assim ensina para cada um de nós na nossa vida, né, Josi? Porque essa troca aqui é um aprendizado para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso crescimento, né? Que é possível sim a gente crescer, é possível sim a gente se desenvolver, mas quando a gente para e aprende com aquilo que aconteceu em nossa vida, é ali que chega a transformação. Como você mesmo falou, olhar para dentro não é confortável. Não é confortável. Eu posso contar mais uma história? Pode, fica à vontade. Inclusive, eu creio que essa história muitas pessoas vão identificar com ela. Tinha uma paciente que ela também com muitas dores na cervical. Quando deita na maca, geralmente a pessoa fica de costas, né? E ali sentada, cuidando ali dos nódulos do pescoço dela, tentando desativar aqueles pontos. Eu falei com ela assim, existe alguma dor aqui dentro que você não conseguiu suportar, que você precisa trazer à tona? E o que ela me falou me surpreendeu muito. Foi um momento assim de muita intimidade. Ela falou comigo assim, Josi, eu fui abusada
do meu padrasto quando criança, e a minha maior dor não foi o abuso, foi não ter contado para minha mãe antes dela morrer. Essa moça, ela me emocionou muito no dia, ela chorou bastante, eu também chorei, abracei ela, né? Você consegue entender que as pessoas estão guardando traumas e dores e uma hora ou outra o corpo vai gritar. E eu percebi que, além das dores que ela tinha no pescoço, ela também estava com o quadril todo travado. Quando a gente para estudar os traumas do corpo, cada pedacinho do nosso corpo, cada área ali representa uma emoção. Pescoço está mais relacionado com a parte ali de estresse, dia a dia, correria, aquela insatisfação porque você está vivendo uma vida hoje, mas não é a que você queria. O quadril ele está relacionado com uma parte de amor, né? É no quadril que nós temos que é onde nós geramos o filho, que é onde nós temos a parte de amor ali com o nosso cônjuge. E o quadril ele representa isso, um suporte, representa o suporte da vida, tudo relacionado a emoções. É no quadril que nós guardamos as maiores emoções. E quando uma pessoa é invadida, abusada, consequentemente ela vai ter uma hérnia de disco. Então, é difícil falar sobre isso, porque, veja bem, a hérnia de disco é uma disfunção muscular. Mas por que esse músculo ele tensionou? Porque em cima desse músculo, a proteção desse músculo, existe uma camada que chama fáscia muscular. E essa fáscia, ela é totalmente sensorial. Se você sorri, ela se abre, se você está triste, ela se fecha. Então, tudo que acontece em você, os seus músculos respondem. E cuidei dessa moça, até poucos dias conversei com ela, ensinei ela um tratamento terapêutico para que ela pudesse perdoar, porque ela não estava se perdoando, né? Perdoar o padrasto, perdoar a mãe. E todos os meus tratamentos são assim, são baseados em parte física e parte emocional. Não tem como. Você percebe que existe uma ligação e que é necessário as duas partes serem tratadas, né? É comprovado cientificamente que, né, tudo que nós sentimos, que nós armazenamos, está na nossa mente, mas ele está exposto em nosso corpo. E é interessante, Josi, que só consegue perceber isso quem para e observa, né? Porque nessa correria dessa vida frenética que a gente vive, se a gente não tomar cuidado, a gente não para observar. Né? Aqui mesmo a gente vê no nosso estado, as pessoas aquela correria o dia todo, toda hora, né? O tempo todo. Elas não têm tempo para respirar, parar. Por quê? Elas acabam querendo, igual você falou, né? O sucesso, o dinheiro. E com tudo isso, elas acabam esquecendo delas mesmas, né? Agora, falando em sucesso, você usou essa expressão, é muito interessante a gente entender. Eu vou te fazer uma pergunta, o que é sucesso para você? Sucesso é você estar satisfeito com hoje. Seu dia hoje, você está satisfeito com hoje? Então você tem sucesso. Excelente, é isso aí mesmo. E você falando isso me lembrou de Nosso Senhor Jesus, né? Em certa ocasião ele falou isso, né? Para a gente estar feliz com o que a gente tem hoje. Não ficar esperando chegar o dia de amanhã, né? Exatamente. Sucesso, alegria, felicidade é a minha satisfação com hoje. E o contrário disso é a minha insatisfação, é a minha tristeza. Então a gente percebe o quê? Se as pessoas parassem, olhassem o hoje com alegria, com gratidão, elas seriam muito mais felizes, né? Eu penso que mais vale você construir o que está por dentro do que por fora. Eu aprendi isso no sofrimento, sofrendo, lidando com muitas pessoas. O ano passado eu tive 8.000 atendimentos. Eu contei 8.000 atendimentos no ano de 2024 de pessoas que me procuraram com dor. Então, você percebe que a maioria das pessoas, elas estão sentindo dores, pouquíssimas buscam se autoconhecer. Alguns vão para os remédios, né? Vão para os ansiolíticos, vão para o relaxante muscular,
vão para a cervejinha, a cachaça à noite, né? Que relaxa, que te tira da sua realidade, mas quase ninguém permite olhar para dentro de si para entender o que está acontecendo. E é uma nobreza, né? A pessoa, ela parar e dizer assim, não, deixa eu olhar um pouquinho para dentro de mim, deixa eu me conhecer um pouquinho mais. Essa nobreza, ela é tão grande que as pessoas hoje, por exemplo, não tiram tempo para se abraçar, né? Para fazer um carinho nela mesma, se conectar com ela mesma. Isso é terapia, né? E essa terapia nos faz bem, porque é muito comum no nosso dia a dia a gente abraçar um amigo, um marido, outras pessoas. Mas quantas das vezes você já parou e abraçou a você? Já fez aquele cafuné em você? Como que isso vai te transformar? Vai te despertar, vai te ajudar a florescer e vai transformar quem você é. E o que vai acontecer? Você está bem lá dentro. E esse bem seu vai passar para outras pessoas que estão em sua volta. Josi, me fala um pouco dos seus projetos. Já sei que quer vir aqui para a capital, mas conta mais para a gente. Dentre todos os projetos que eu tenho, um deles é estender meus atendimentos aqui para a capital. Me conectar com mulheres, empresárias e também trazer alguns cursos que eu tenho já formado, né? Eu tenho um curso que é para a pessoa que quer iniciar na massoterapia, quer se tornar um profissional. Eu tenho cursos para pessoas que já estão na massoterapia, mas são técnicas de liberação miofascial, ventosa terapia com protocolos, agulhamento. Então eu tenho esses cursos específicos. Eu tenho alguns cursos que são inspirados, assim, eu tenho um curso que chama Toque de Amor, que são para as mães que têm filhos autistas. Esse curso é maravilhoso. Eu estou encantada, você começou a me falar, eu fiquei assim, encantada. Fiquei imaginando essas mães, elas vão aprender a conhecer um pouco mais dos seus filhos. Mas de que forma vai ser? Me conta um pouco mais. Quando se fala de curso, a gente tem duas opções, o online e o presencial. Eu gosto do presencial porque você sente ali a energia das pessoas, às vezes depois tem uma conversa nos bastidores, você consegue fazer com que as pessoas absorvam melhor os ensinamentos. Mas esse curso, Nitéia, ele é baseado em pontos reflexos do nosso corpo. Então tem áreas em nosso corpo que quando você toca da maneira correta, aquele toque terapêutico, da maneira correta, com a intensidade, a pressão correta, ele vai refletir algo emocional. Então, tem algumas crianças, dependendo da fase que está, elas não gostam muito do toque, porque elas não se sentem acolhidas, não sentem segurança. E existe um toque muito fácil, muito simples. Eu posso estar fazendo toque aqui para você ver? Existe um toque aqui, ó, bem nessa parte, que você pode tocar no seu filho e ele vai entender. Então não é verbalizar, né? Você vai tocar aqui e você pode tocar aqui também, nessa partezinha, aqui entre as duas sobrancelhas. Esse toque ele vai mandar uma mensagem para o cérebro de que é para ele acalmar. Existe um toque aqui no ombro também, ó, coisa simples, no ombro, mostrando aí, você pode confiar em mim. Então são vários toques, vários locais inusitados, locais assim que você nunca pensou que pode estar levando uma mensagem para o seu cérebro e causando uma reação. Então esse curso foi um curso assim gostei bastante de ter montado ele, estou pronta já para levar eles para as plataformas digitais, levar para as clínicas onde o pessoal faz os atendimentos, para que as mães elas possam também ter esse conforto, né? Ter essa segurança de poder conseguir se comunicar de uma forma tranquila e com amor. Então, olha, para você que está em casa e já tem, talvez é aquela mãe, né, que precisa dessa ajuda, já sabe quem contar. A Josi, ela sim vai te ajudar. Você falou de um outro projeto, de um livro, né? Verdade. Esse livro, eu vou contar mais uma história, porque a nossa vida ela é baseada em histórias, né? Eu estava em um momento muito difícil, porque todos nós temos os altos e os baixos, né, gente? E eu estava ali na minha sala aguardando a próxima cliente de 72 anos, com dificuldade de movimento nas pernas. E quando ela chegou, fiz o procedimento com ela
eu observei que ora ela tinha resultado e ora não. Eu fiquei frustrada aquele dia, porque eu não conseguia ajudar ela. Mas também, quando eu entrei no fundo emocional, eu percebi que ela não estava conseguindo caminhar com as próprias pernas, porque também teve um relacionamento difícil, sentiu o ninho vazio, os filhos foram embora, deixou ela sozinha. E aí ela não sabia, tá entendendo? Faz todo sentido? Ela não sabia por onde caminhar. O que aconteceu? As pernas dela travavam. Eu falei assim, não tem nada, sua musculatura está completamente regenerada, você está tranquila, não tem hérnia de disco. Só que ela falou, Josi, eu não consigo caminhar. Eu falei, nós vamos ter que fazer um tratamento terapêutico. Então, nesse dia, eu chorei muito quando ela saiu. Eu falei, eu não quero mais essa profissão, porque mexe demais comigo, mexe muito. É porque você usa da empatia. Isso. Sensibilidade. A minha filha entrou na sala, eu estava chorando, ela falou, o que foi? Eu falei, eu não quero mais, eu quero desistir da profissão. Mas, ao mesmo tempo, eu senti como se fosse um sussurrar no meu ouvido, falando assim, você vai levar essas histórias reais para um livro. Esse livro é seu, é para você ver... chega a me emocionar. É para você ver o quanto de pessoas você ajuda, né? Então, assim, tem muitas histórias. E engraçado que quando eu anunciei nas redes sociais que eu estaria escrevendo esse livro, meus clientes começaram, Josi, eu preciso saber se a minha história vai estar nesse livro. Então, eu estava desanimada, queria acabar com a minha profissão, devido a essa parte emocional que mexe muito comigo. E, ao mesmo tempo, os próprios clientes, eles me animavam. Eu quero saber se a minha história vai estar no livro, quando que vai sair o livro, eu quero comprar o livro, eu quero ver. E isso me animou bastante. Então, o livro, ele se chama Meu Corpo, Território Meu. Porque eu entendo que existe um território que ninguém entra, é só a gente mesmo, né? E o massoterapeuta clínico, ele invade esse corpo. Então, eu invado com as minhas mãos o corpo das pessoas. E ali a gente toca em traumas, em problemas que eles estão segurando, que eles não querem resolver. Então, isso mexe muito com o emocional. Que lindo, vai ser maravilhoso. Já estamos na expectativa desse lançamento e queremos estar lá com certeza. Sabe, Josi, você mostrar essa sua fragilidade, essa sua sensibilidade, a empatia, é disso que nós precisamos, porque existem muitos profissionais, muitos excelentes, mas quando a gente coloca o nosso coração, essa empatia, a entrega é bem melhor, né? A gente vê a transformação na vida das pessoas, assim como a gente consegue ver a transformação na nossa própria vida. É você entender que você precisa se cuidar, se conhecer, e também tem pessoas que através de você vão se cuidar, vão se conhecer. É um propósito de vida, né? Você entender que você tem uma missão que foi dada por Deus, e mesmo que às vezes fica um pouco confuso, você tem vontade de desistir, mas aí logo você vê que o resultado disso são pessoas mais felizes, pessoas que vencem traumas, pessoas que estão aí hoje com a família, trabalhando dignamente, sem dor, sem trauma. Então, esse é o melhor resultado, a gente entender que nós estamos aqui nessa terra para nos autoconhecer, para nos permitir evoluir, mas também levar isso para as pessoas. Excelente, muito bom. A gente já está quase acabando aqui o nosso bate-papo, foi muito bom. Aproveitar, gente, segue a Josi, tá? Vai deixar aqui o @ dela, vocês entrem em contato. Por enquanto, né? Ela ainda está lá, né? Em Nova Venécia, né? Nova Venécia. Mas logo, logo ela vai estar aqui, né? Em Vila Velha, Vitória, Serra, para atender vocês. Então, aproveitem para conhecer essa profissional excelente que é a Josi. E eu quero agradecer a vocês, tá? Que entendem a importância do que é o florescimento.
Conhecer história como a da Josi nos faz entender a importância da gente parar e aprender com outras pessoas, que é o que a Josi fez aqui. Ela nos trouxe aqui grandes ensinamentos. Quem sabe a sua história é a mesma história da Josi. Quem sabe a superação que a Josi passou é a superação que você também precisa passar. Então, observa com carinho, encaminhe para alguém que você vê que também precisa de uma transformação na vida dela e ajude outras pessoas a também conhecer. Josi, fala um pouquinho mais aí das suas redes sociais, como que as pessoas vão entrar em contato com você e um pouco mais do seu trabalho para a gente finalizar. Me segue nas redes sociais, no meu Instagram, Josi Carmona. Também tenho no TikTok, Josi Mentora, com alguns vídeos viralizados lá, levando algumas informações. E no Instagram você vai ter dicas diárias sobre como destravar seu corpo, destravar seu quadril e automaticamente destravar a sua mente também, né? Atendimentos em Nova Venécia, breve estarei atendendo aqui na capital, Vila Velha, Vitória, e para mim é uma satisfação imensa estar aqui com vocês. De fato é uma superação, nossa vida ela é uma superação, vale a pena você investir em você, é tanto que todos os nossos tratamentos, tanto o meu quanto o seu, a gente sabe que em uma única sessão a gente não consegue ajudar essa pessoa, mas é no decorrer, né, que a gente vai ajudando. E eu costumo falar assim, que o nosso corpo, ele precisa da gente. Ninguém mais precisa da gente a não ser o nosso corpo. Volte para o seu corpo, volte para você, porque você precisa, só tem uma pessoa que precisa de você, que é você mesmo. Muito bom. Então agradeço mais uma vez, tá? A oportunidade de estarmos aqui conversando um pouco mais. E se você também quer conhecer um pouco mais ou quer também fazer parte dessa história, quer contar a sua história aqui no podcast, é só nos falar. Esse é o podcast Florescer. Você também pode florescer.